Bom, há ainda em alguns comentários sobre esse livro aqui, maravilhoso, como sempre, Osho, Antes que Você Morra, eu super recomendo. Tem uma outra parábola que eu achei muito interessante para a gente entender um pouquinho como que funciona as nossas limitações mentais. Existia no vilarejo um homem que estava assim em tenra miséria com a sua família, mas muita miséria mesmo, escassez de tudo. E nesse vilarejo existia um mestre muito iluminado que estava ajudando muitas pessoas assim, e ele era extremamente influente com o rei da cidade. E esse homem, esse camponês, que estava numa situação muito miserável, foi procurar esse mestre e falou: Mestre, eu estou numa situação muito difícil, de miséria mesmo. Se você induzir qualquer coisa ao rei, ele vai me ajudar com tudo aquilo que eu preciso e vai me tirar dessa condição. Aí o mestre falou: Eu não vou dizer nada ao rei, você saia daqui. E ele saiu puto da vida. E os discípulos daquele mestre que presenciaram essa situação falaram: Nossa, mas como, né? Poderia ter falado alguma coisa para o rei, que o rei ajudaria esse pobre homem. E o mestre falou: Olha, a condição de miséria dele está no mental. Tudo o que acontecer agora para ajudá-lo é só esmola. Não vai fazer com que ele efetivamente melhore. Mas eu vou mostrar isso para vocês. E aí ele fez um desafio junto com esses discípulos que estavam ali atônitos à atitude que ele tinha tomado. E eles pegaram um saco de moeda de ouro, colocaram no meio de uma ponte, né, da travessia de uma ponte. Pegaram esse homem e disseram para ele assim: Olha, você vai atravessar essa ponte de um lado ao outro e o que você encontrar ali é seu. Não se preocupe com o que seja. O que você encontrar ali é seu. Beleza, lá vai o homem. E eles esperando tudo do outro lado. Ele chegou do outro lado de mãos vazias. Aí os discípulos incrédulos e o mestre calado, né? Que mestre é mestre. O mestre calado e os discípulos incrédulos. Como assim você tá de mão vazia? Você não encontrou nada na ponte? Ele falou: Não, eu já atravessei essa ponte tantas vezes que quando eu cheguei lá no início dela eu tive uma grande ideia. Eu atravessei de olhos fechados. Atravessou de olhos fechados. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem um registro da nossa condição mental, social, financeira, emocional. E lidar, transmutar essa condição mental é o nosso grande desafio aqui. Isso é o que eu acredito. Então, quando ele chegou na ponta da ponte, para que ele permanecesse naquele estado conhecido pelo seu mental, já ambientalizado, né, nessa sua existência miserável, ele teve a grande ideia de atravessar de olhos fechados, porque inconscientemente, quando não se trabalha uma nova condição, o nosso emocional, o nosso cérebro, o nosso subconsciente nos trola para que permaneçamos na mesma condição que lhe é familiar. Nossa, mas de miséria, sim, de miséria, de doença, de maledicência, de desunião, de vingança. Todas as nossas mazelas humanas que nós estamos aqui para ir consertando aos poucos, elas são condicionadas no nosso subconsciente pela nossa criação, pelo nosso meio, pelas coisas que nós pegamos como exemplo. E transmutar esse estado, trazer consciência, uma consciência mais ampla a esse inconsciente intoxicado por tudo o que nós vivemos nessa e em outras vidas, com toda certeza, é o nosso grande desafio. Então, essa parábola de atravessar a ponte com os olhos fechados, porque tem um saco de moeda te esperando no meio dela e vai ser um presente para você, é o que facilmente nós fazemos na nossa vida com relação a tudo, com relação a emprego, com relação a virtudes a serem aprimoradas, com relação a ler um livro, a fazer um curso, a frequentar uma determinada religião, não sei,
tudo aquilo que nos aprimora encontra resistência. E essa resistência é mental. E não é só resistência, encontra trollagens da nossa própria mente que nós aceitamos numa boa, porque é muito mais fácil para nós aceitarmos trollagens e coisas negativas do que aceitarmos o bem, a prosperidade, o amor, a harmonia, a evolução, o perdão e tudo que seja de um outro polo, né? Dessa existência intoxicada aí que a gente vem vivendo, mas graças a Deus a gente está se aprimorando aos pouquinhos. Então, quando sua mente quiser te trollar, se conheça o suficiente e se dê tempo o suficiente de pensar antes de tomar uma atitude. Se você pensar no meio da ponte, no começo da ponte, por que você vai fazer essa travessia de olho fechado? Talvez você não feche os olhos e no meio da ponte você encontre um saco de moeda. Isso não é sobre moedas.